O Conecta Fiatec de hoje traz um episódio muito especial dedicado ao mês da visibilidade trans. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o respeito à diversidade e às identidades de gênero em todos os espaços, inclusive no mercado de trabalho. E para essa conversa a gente chamou a Tayla Vargas, que é graduanda em psicologia, pesquisadora clínica do INE Fiocruz e articuladora de projetos do FanaTrans RJ. Além disso, a Tayla ela se dedica ao ativismo com ênfase em travestilidades negras e, além da sua atuação científica e social, também é empresária e diretora criativa da marca Vargas Swim, onde une ciência, ativismo e empreendedorismo como ferramentas de transformação, representatividade e promoção de autoestima. Bom, seja bem-vinda, Tayla. É muito Obrigada. especial ter você aqui falando sobre esse assunto tão importante. Para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o significado desse mês, né? Qual a sua importância e quais avanços que essa data tem impulsionado para a nossa sociedade. O mês da visibilidade trans ele é importante para toda a comunidade trans, né? Em geral, porque é o mês que a gente consegue estar juntos, se unir, né? Em prol de todas as lutas, né? De pessoas que já se foram e as que continuam aqui ainda, né? Contemplando essa luta diária que a gente vive aí para sobreviver, né? Não é nem só resistir, mas sim sobreviver. Então, o mês da visibilidade trans é todos os dias, mas é importante que tenha uma data, né, representativa, onde toda a comunidade esteja lá junto, né, principalmente para mostrar para a sociedade cisgênera que mesmo nos matando, a gente ainda está resistindo e a gente vai multiplicando muito mais e ali criando forças quando a gente está junto. E além dessa barreira, né, social, a gente também vê muita barreira no mercado de trabalho, né? Você poderia comentar um pouco e trazer exemplos sobre essas barreiras? Acho que ser trans, né, já é uma barreira para entrar no mercado de trabalho, né? Então, tirando eu, né, desse exemplo ou muitas outras que conseguimos sair, furar essa bolha, né, e chegar ao mercado de trabalho, a gente tem que olhar que existe um grupo muito maior que ainda não conseguiu acessar isso, né? E quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente está falando de que mercado? Aquele mercado que já ultrapassou a universidade ou o que ainda está no ensino fundamental? Porque tem muitos de nós que ainda não terminou nem o ensino fundamental. Então, quando a gente fala sobre mercado de trabalho, a gente fala sobre o ensino médio, a gente fala sobre a universidade, que muitas ainda não conseguiram acessar, né? Até porque dentro da universidade a gente não chega a 8%, sabe, da população ainda é muito pequeno, mesmo que a gente ainda tenha várias doutoras, vários doutores trans, mas ainda é um número muito pequeno, até porque quando as vagas elas exigem que você tenha um mestrado, doutorado, tenha inglês, tenha tanta coisa que infelizmente para a nossa comunidade ainda é difícil. Se já é difícil a gente cursar a universidade, você imagina todo esse preparo curricular, né? Então fica muito complicado. Então acho que quando a gente fala sobre avanço, tá nesse lugar também, né, de que mercado de trabalho a gente está falando para a população, né? É a mesma coisa a gente querer pegar a população de rua e querer que ela também esteja no mercado de trabalho, porque não vai estar, porque é completamente diferente, ainda é um vão muito grande. E para nossa população ainda tem essa questão ainda da sociedade, ainda ter a questão preconceituosa ainda enraizada, né? Que é difícil para a população ainda, não é só colocar uma pessoa trans, é também reforçar que toda a comunidade entenda que aquele corpo está fazendo parte daquilo ali também. Muito bom. E como você acha que as instituições elas podem se preparar para acolher e valorizar esses profissionais? Tendo pessoas trans na equipe, principalmente. Porque não adianta a gente falar sobre diversidade a partir do momento que a gente coloca uma pessoa cis, seja ela gay ou não, né? Para falar sobre diversidade. Não, ela não vai falar o mesmo ênfase que uma travesti, que uma mulher trans ou que um homem trans, um transmasculino esteja naquele lugar ali. Então, eu mesmo no meu trabalho faço esse trabalho de sensibilização, né, com os trabalhadores que chegam ou que já estão, e é completamente diferente, né, ter eu naquele lugar ali enquanto travesti, respondendo as perguntas, tirando as dúvidas,
né? Isso não quer dizer que qualquer outra pessoa não pudesse falar, mas é importante que tenha a minha fala, o meu lugar ali, entendeu? Então, se as empresas começarem a contratar pessoas trans, porque hoje em dia não dá pra falar que não sabe, não existe, né? Eu sempre gosto de dizer que hoje, fazendo psicologia, eu tô num grupo com mais de 300 psicólogos trans, né? Então, assim, como não existe profissionais para que sejam contratados. Então, acho que as empresas, elas precisam olhar para esse lugar também. Tipo, por pessoas trans para falar sobre elas, né? Principalmente sobre diversidade. Não, e seguindo também nesse caminho, né, nessa sua resposta, você acredita que, assim, a gente hoje temos as vagas afirmativas, né? Inclusive aqui dentro da Fiotec a gente tem vagas afirmativas para pessoas trans, mas você acredita que isso, né, a criação de políticas é o suficiente para garantir a inclusão e o espaço para essas pessoas? Não. Não, porque isso não garante, infelizmente, não só aqui, mas eu vou falar em outras empresas em gerais, a segurança daquele corpo ali, seja ele trans ou seja ele negro. Né? Infelizmente, a gente sabe que assédio existe em qualquer lugar. Infelizmente, as empresas hoje, ou quem ocupa também os locais ali socialmente de poder, elas precisam entender que não é fácil chegar em algum lugar igual ela chegou naquele lugar lá. Pode ser que às vezes para um foi mais rápido, mas também não foi fácil. Então, acho que ter pessoas trans na equipe ou ter pessoas trans nesse lugar, é preciso que haja um olhar, uma outra avaliação importante para que não haja essa discriminação e ela não se sinta tão desconfortável, né? Porque o que eu gosto de dizer às vezes é que o problema não é a gente chegar, porque muitas de nós já chegou, o problema às vezes é se manter. Então, se a gente vê aí, às vezes muitas pessoas trans são contratadas, mas desistem no meio do caminho porque não aguentam passar pela transfobia, porque é sempre um sem querer. Ai, não, calma, é porque aquela pessoa ali às vezes é mais idosa. Não, mas é porque tá se acostumando. E aí, como que isso vai acontecendo, né? A gente já vive essa violência dentro de casa, ainda tem que viver essa violência dentro dos espaços. E quando a gente chega nesses espaços, muitas dessas opressões vêm de pessoas que têm mestrado, doutorado, que têm toda essa graduação, que ainda a gente tem que ter a paciência para ensinar. E isso é muito difícil para algumas pessoas que passam diariamente violência, né? Ainda chegar no trabalho, ainda passar por isso, ainda fica difícil. Com certeza. E aproveitando esse gancho, eu queria que você compartilhasse com a gente boas práticas, né, de inclusão de pessoas trans no mercado de trabalho que você já presenciou ou participou, né? Você com a sua vasta experiência, que você trouxesse um pouquinho disso pra gente. Eu acho que é o que eu disse um tempo na outra fala, contratar. Eu acho que é o primordial você ter pessoas trans, contratar, mas contratar de verdade, para todas as partes da equipe, né? Vou falar no caso de eu trabalhar aqui na Fiocruz. Ter pessoas trans não só no acolhimento de outras pessoas trans, tem pessoas trans na psicologia, pessoas trans na enfermagem, pessoas trans na medicina, porque a gente tem médicas trans, a gente tem médicos trans, né? Pessoas trans em todos os lugares. Então, assim, a gente precisa de pessoas trans tanto na portaria, tanto na segurança. Eu acho que quando a gente começar a ampliar, porque todo ano a gente faz, né, essa promoção de atividades de diversidade, mas é todo ano a mesma coisa. Mas e cadê? O que a gente mudou? Qual é a resposta que a gente muda essa realidade de visibilidade para a oportunidade? Né? Então, acho que ter pessoas trans ocupando esses lugares vai fazer com que as pessoas entendam que a gente pode ocupar todos os lugares, não só de visitante na Fiocruz, como paciente, né? Ou, né, as ruas, como a maioria já vê. Então, ter pessoas trans ali e nesses lugares vai fazer com que a própria comunidade cis ou pessoas que trabalham em torno entendam que pessoas trans faz parte da sociedade também, normal como qualquer outra pessoa. Tira da margem, né? Tira da margem, que também não é um problema você estar naquele lugar da prostituição. O problema é quando a sociedade te coloca ali como único lugar de opção que você possa fazer outra coisa. E te invalida, né? De realmente você poder fazer qualquer outra coisa. Então, é muito complicado quando você fica limitado, dependente do que o outro vai falar. Não, você pode ou não pode fazer isso aqui. Então, é muito difícil. Que infelizmente, as meninas, né, que eu trabalho diariamente,
olhe pra vida com outro olhar, tipo, eu posso fazer isso. Se, infelizmente, já é limitado os lugares que elas podem estar ou não estar, entendeu? E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão buscando um espaço nesse mercado de trabalho, né? E para os gestores, principalmente, né? Os gestores, essa pessoa que majoritariamente são homens brancos, cis, héteros, que estão ali, né, comandando esses espaços, e você deixasse um recado aí para eles também. Não só homens, né? Todas as pessoas brancas que estão ocupando seus lugares de conforto, né? E colocasse pessoas ali, né? Não só para fazer a cota daquele espaço, mas também que colocasse pessoas ali competentes, que mostrasse sim seu trabalho para continuar aí sobrevivendo e somando e construindo num país muito mais igual, adequado para que todo mundo, né, continuasse sendo respeitado. Mas eu acho que é muito difícil para alguém que já está numa gestão ou numa coordenação em algum lugar lido socialmente de poder, sair do seu lugar de conforto para que outra pessoa ocupe aquele lugar, né? Como diz minha avó, ninguém quer largar o osso para que o outro possa também se alimentar daquele espaço ali, né, e não passe fome. E para as pessoas que estão no mercado de trabalho hoje, as pessoas trans que estão, né, querendo ocupar ou que já ocupam esse lugar no mercado de trabalho? Força, eu digo força, paciência, muita terapia, porque não é fácil realmente, né? Como eu disse, ou a questão não é a gente chegar, porque a gente tem muita gente competente, tem muita gente talentosa hoje aí no meio, no mundo, né? Mas o problema é a gente se manter. O quanto é adoecedor, né? Isso pode ser pra qualquer pessoa, seja trans ou cis. É adoecedor, às vezes, você tá ali, pegar ônibus lotado, dependendo do trabalho que você tá. Você tem a sua vida também, que a gente tem que separar a vida pessoal do trabalho. E não é fácil. Você ainda tem que estudar para poder se capacitar mais e mais para ocupar algumas vagas. Então, o que eu digo para as pessoas, assim, não desista. Né? Eu lembro que eu comecei como educadora de par no Grupo Pela Vida, Rio de Janeiro, né? Que é um grupo que acolhe e trabalha com pessoas soropositivas aqui no Rio de Janeiro. E dali eu fui fazendo vários outros trabalhos até eu chegar aqui na Fiocruz, né? Onde eu faço esse meu trabalho também como educadora de par, além de fazer outras atividades. Então, foi degrau por degrau. E eu vou me capacitando mais ainda para continuar fazendo o que eu faço, mas também ter a minha vida pessoal, agora enquanto empresária. Mas não é fácil. Não é fácil, porque é uma luta diária o tempo inteiro para que a gente não só consiga sobreviver, mas também precisa se afirmar enquanto profissional, enquanto pessoa de saber também. Então, isso é muito difícil, né? Eu sei que para muitas pessoas, às vezes, não é fácil. A desistência bate na porta todos os dias. Mas não desistam. Continuem aí lutando pelo sonho de vocês, que eu acho que a gente já vem melhorando bastante, né? A gente vê aí que hoje a gente tem uma travesti, como a Erika Hilton, e tantas outras nesse lugar aí de poder, que a gente não poderia imaginar há 4, 5 anos atrás que a gente teria uma travesti onde a Erika Hilton está e outras que estão vindo acompanhando esse mesmo lugar. E a gente fica muito feliz de poder estar ocupando esses espaços, né? Tem uma Gabriela Lohan hoje na novela, então, assim, tantas outras ocupando esses lugares. Eu acho que a gente vai melhorando aos pouquinhos e vai mostrando pro mundo que a gente pode ocupar, sim, em todos os lugares. E é importante a gente ver esses exemplos, né? Sim, muito sim, importante. porque dá mais força, né? Então, ter pessoas trans, hoje na Fiocruz mesmo eu trabalho com a Carol, com a Laila, tem outra amiga que trabalha, a Bárbara, que trabalha do outro lado, tem uma amiga que trabalha aqui também, a Cel. Então, assim, a gente fica muito feliz, né? Tantas outras espalhadas até em outras Fiocruz, né, do país, mas, assim, ainda somos número pequeno, né? Se a gente olhar pelo tamanho da Fiocruz, nível Brasil, a gente ainda é um número muito pequeno. Então, a gente precisa ampliar um pouco mais e falar assim, existe profissionais. A gente só precisa realmente entender que essas pessoas podem também fazer o mesmo trabalho como qualquer outra. E a gente fica feliz em ver vocês ocupando esses espaços. E eu fico muito feliz de ter você aqui. A gente já vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e por ter tido essa conversa que é tão inspiradora, né? Não só para mim, mas com certeza para as outras pessoas. Obrigada. Obrigada. Bom, esse foi mais um episódio do Conecta Fiatec. Até mais.